Mensagem do céu. Aconselhamento importante, na verdade, importante e necessário para os nossos dias, necessário para mim e para você, não é, meu querido, minha querida? Olha só, o que ocorre em relação à confusão em família, isto se trata, na verdade, de um aconselhamento, não é? Onde nós estamos vendo muitos lares sendo desfeitos, muitos maridos e mulheres se dividindo, irmãos, cunhados, problemas que poderiam ser evitados, meus queridos. Os filhos ficam perdidos, não é? Eu já falei para vocês que o brasileiro tem um hábito feio, queridos, não é uma crítica de maneira nenhuma, mas é uma exortação, é o hábito de fazer panelinhas. Esse hábito se encontra em vários segmentos, queridos, é na escola, é na academia, é um monte de coisa que você vai perceber que há um grupo dos favorecidos e há um grupo dos desfavorecidos, não é? Os americanos também têm disso, mais no colégio, que tem o grupo das grandes garotas, não é? Tem o grupo dos que ganham da princesa da formatura, não é? Muitos filmes retratam isso, mas aqui no Brasil essa coisa feia acontece dentro da família. Há posicionamentos assim, como cantou a Rita Lee, lamentavelmente de um modo verdadeiro, quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Essa é a mais preciosa e lamentável expressão do que ocorre na família brasileira. A família brasileira tem sempre o depositários, tem sempre a culpa é dele. Queridos, toda a família que eu conheço, que eu fiz aconselhamentos, tem uma pobre vítima de todo o contexto, de tudo de mal que acontece naquela família. A culpa é daquela pobre vítima, não é? Chamada de ovelha negra, não é? Mas, queridos, eu queria falar um pouquinho com você de texto que você já conhece, mas eu quero levar você a outra interpretação, não é? Provérbios 14:1 diz o seguinte: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Que anda na retidão e teme ao Senhor, mas os que andam no caminho tortuoso, este o despreza. Então, queridos, é importante você compreender, não é? Que quando isso serve para a mulher e o segundo texto para o homem. Vamos separar então. A mulher sabe edificar a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos o derruba. Versículo 2 de Provérbios 14: o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, este o despreza. Queridos, eu diria que aqui descreve claramente a vida do marido e da mulher, não é? Com clareza eu diria isso. O que ocorre dentro desse contexto, dentro dessa questão que nós estamos aqui trabalhando? É você estar numa condição aonde lamentavelmente os problemas da sua casa acabam indo parar na casa de todo mundo, não é? Então eu tenho casos aqui que ocorre o quê? A mulher tem uma discussão com o marido, ela pega o telefone oficial do Estado, não é? E sai ligando para o mundo inteiro. Ah, porque ele me fez. Ah, porque ele me falou. Ah, imperdoável. Ah, não sei mais o quê. Ah, olha o que ele foi violento comigo. Ah, eu acho que ele um dia vai me matar, igual acontece com esses noticiários do Da Pena, não é? Queridos, quando vocês resolverem os problemas dentro da sua casa, não é? Os outros não vão saber que resolveu. Eles vão continuar com raiva do outro, meus amados. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Eu vou usar isso para mim particularmente, tá bom? Eu estou com problema com meu marido, eu estou com problema com meu filho, e eu saio espalhando o meu problema, aquilo que eu estou vivendo. Isso é comum no começo de casado, queridos. As pessoas recém-casadas cometem esse crime de assassinato contra o próprio marido, contra a própria esposa, e também depois que os filhos nascem, crescem. Quando as mães começam a ter os seus filhos na adolescência, começam, infelizmente, a cometer esse ato criminoso em relação aos seus próprios filhos. Queridos, os problemas de vocês têm de ser resolvidos por vocês. Entende? Tanto a mulher
que é insensata em derrubar a sua própria casa, quanto o homem que não anda em retidão, não teme ao Senhor, mas anda em caminhos tortuosos, falando mal da mulher, falando mal dos filhos, fazendo comparativo, amaldiçoando os filhos, não é? Quantos pais eu vi colocando apelidos no filho, não é? Colocando nomes pejorativos sobre o filho, ovelha negra é uma delas, não é? Ou entre tantos outros nomes pejorativos, trazendo maldição para a vida do próprio filho, sem temer ao Eterno. Não é? Sem ter o menor temor. Sempre eu me lembro disso, queridos. Desde que eu me casei, o meu esposo sempre falou da importância de não chamar as pessoas por nomes, por apelidos, colocando orelhão, linguão, cabeção, uma série de coisas assim que nós não podemos compreender o propósito, a razão, o motivo pelo qual os pais fazem uma colocação como essa, uma exposição sem necessidade de colocar os filhos numa situação extremamente insólita, lamentável, fazer uma situação dessa com os filhos. O problema do casamento, queridos, uma mulher teve uma briga com o marido e ela leva isso daí para o conhecimento de outras pessoas sob a ótica dela, queridos, não é? Ela não vai levar, não vou ligar, vamos supor, uma pessoa que briga com seu marido, não liga para a mãe dizendo: mãe, olha, eu fiz isso de errado. Vocês concordam, queridos, não é? A pessoa que vai ligar, ela liga para queixar do outro. Do telefone das famílias saem problemas que depois a pessoa não consegue nunca mais segurar. Queridos, eu vi aqui pais inimizados contra o genro por causa da língua grande das filhas, não é? Vi pais que assim terminantemente se recusaram a se aproximar do genro devido à língua grande da filha de agir sem sabedoria nenhuma, levar ao conhecimento tudo o que acontecia na casa, não é? Queridos, para minha tristeza, eu já vi, chegou ao ponto de eu ver esposas, não é? Levando para a família o que acontecia na cama. Que coisa terrível, queridos, não é? Um casal que morava na casa dos pais não crentes, não é? Pois a filha chegou ao ponto de fazer, tinha uma janela do lado de dentro, uma casa que foi construída uma parte exterior posteriormente, então tinha uma janela dentro da própria casa, onde era a antiga parte exterior da casa, mas aí construíram uma parede, então ficou a parte de dentro com uma janela do lado de dentro mesmo, a janela, como essas janelas de abrir mesmo, queridos, de madeira do lado de fora. Pois a filha chegou ao ponto de fazer um buraquinho nessa madeira para que a mãe pudesse ver as relações que ela tinha com o marido. Então, olha, amados, assim, olha, eu já vi de tudo nesse mundo e eu vou falar, queridos, nada me surpreende como as pessoas podem não zelar, não é, da sua privacidade. Na verdade, o casal que se casa não deveria morar na casa do sogro e da sogra, nem da casa, no caso sogro e sogra, eu estou dizendo, nem a esposa na casa dos pais, nem o marido na casa dos pais dele, não é? As escrituras são muito claras em relação à constituição da família e que o homem eroge sobre a sua casa, ele é líder, cabeça, ele tem de dominar. Uma mulher, e queridos, eu sou tão criticada quando eu anuncio essas coisas, queridos, uma mulher que se coloca como cabeça da sua família, ela está numa posição que não pode segurar, ela não se responsabiliza, ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura espiritual para responder pela sua família, exceto se ela é viúva, e aí ela tem a Adonai como o seu líder, o seu rocha, sua cabeça. Então não é ela que se responsabiliza, mas com a ajuda de Adonai. Mas uma mulher que está dentro da casa e manda no marido, queridos, isso é um desrespeito à Torá, isso é um desrespeito à palavra do Senhor, não é? Uma mulher que despreza o seu marido, despreza a si mesma. Uma mulher que fala mal do seu marido, uma mulher que toma posicionamento crítico
ela está desprezando a sua própria carne. Um marido que não valoriza a sua esposa, que não a considera para as suas decisões, um marido completamente autônomo, que passa por cima igual um trator da sua esposa, não está considerando o presente que lhe foi dado, uma auxiliadora idônea, uma mulher que o suporta e o sustenta. Esse desequilíbrio na vida do Orochi, do homem, também é loucura, loucura. Agora eu não quero tratar especificamente das questões familiares entre homem e mulher, e sim acerca desse desajuste, dessa bagunça em família, quando a sua vida familiar é de conhecimento público. Sua vida familiar, o que você faz dentro do seu quarto, é de conhecimento público. O seu casamento está fadado ao fracasso. O seu casamento está fadado ao fracasso. Você está, com certeza, construindo um lar onde o seu marido não é edificado por você e certamente você não é edificada pelo seu marido. Eu quero chamar vocês a atenção de cortar o fio telefônico, queridos. Cortar o celular, não é? Cortar as mensagens de texto. Pararem de deixar a sua vida pública. Nem seus filhos vão respeitar vocês dessa maneira, porque vocês não conseguem resolver os problemas da sua própria casa, não é? Queridos, é necessário você compreender que os incrédulos veem isso, viu, queridos? Aí a pessoa chega para mim e fala: ai, céu, eu quero tanto que meu pai e minha mãe sejam salvos, eu quero tanto que os meus irmãos sejam salvos, eu quero tanto que meus filhos sejam salvos. Isso é um péssimo testemunho de vida na vida dessas pessoas, não é? Porque aí, querido meu, querida minha, os desajustes que vocês enfrentam, todo mundo fica sabendo. Quem é que vai querer a vida que você tem? Eles podem ter problemas na vida deles, eu não estou questionando a vida de ninguém, mas você levar os seus, você está diante de uma multidão de testemunha, vendo o que você está fazendo, e você que é que publica isso, você mulher e você homem, que se mostram infantis para resolver os próprios problemas da sua casa, não é? O testemunho perante os incrédulos está em 1 Coríntios 6, versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na congregação. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas um irmão luta contra outro irmão, e isto ocorre perante os incrédulos. Queridos, a importância de você ter alguém confidente é bíblica. O que você não pode fazer é ter meu pai meu confidente, minha mãe meu confidente, meus irmãos são meus confidentes, o mundo é meus confidentes, o meu Facebook é o meus confidentes. Olha, nesse momento meu marido está jogando uma panela na minha cabeça. Peraí, deixa eu tirar uma foto primeiro. Tchum, né? Calma, agora ele vai me dar uma agressão física. Peraí, deixa eu mostrar meu olho roxo. E vai tudo pro Facebook, queridos. O que é isso? Todo mundo, uma necessidade de exposição pública, queridos. Olha, cuidado quando há exposição pública dessa maneira, não é? Mulher e marido que expõem o que estão vivendo em casa estão arrumando motivo de separação. Como eu te disse, brasileiro gosta de panela, não é? Aí o que acontece? Começa a criar o partido político. Partido político, vote em mim. Eu vou me separar do meu marido, mas você tem que saber por que eu não sou culpada. Ou eu vou me separar da minha esposa e você tem que saber por que eu também não sou culpado. São pessoas com péssimas intenções de caráter, as pessoas que fazem isso. Pessoas que expõem o seu problema que está acontecendo dentro da casa para o mundo inteiro ver, são pessoas que não possuem um caráter correto, intenções corretas, queridos. Não é? Olha, querido meu, querida minha, é importante que você compreenda, você não foi levantado para fazer ninguém ficar contra o teu marido, contra a sua esposa. Aliás, quem decidiu casar foi você, não é? Entende? E o que acontece? Aí os incrédulos, eles batem palma, pegam pipoca, né? Estouram pipoca e vão assistir de camarote, queridos. Não é? As pessoas que você ensinou a não gostar do seu marido, a não gostar da sua esposa, a não gostar dos seus filhos, porque você cria a imagem de fora da sua família. Queridos, família é quem mora sob o mesmo teto, todo do lado de fora é parente. Lembra-se quando o Eterno chamou ao nosso querido Abraão Avino, nosso pai Abraão, não é? Ele disse o seguinte para ele: deixa a casa da tua parentela, porque a família dele era Saraí.
Era Sarai. Não era mais o pai, os irmãos, não era mais isso que o Eterno considerava como família. Família dele era Sarai. Só. Mais ninguém. Não é? Então, queridos, é importante que você compreenda o que você está fazendo e a malignidade que você tem operado perante incrédulos que você me fala muitas vezes que quer salvar, que quer que sejam salvos. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Com esse testemunho que você dá, não é? Querido meu, querida minha, o aconselhamento eu sempre vou bater nessa mesma tecla, não é? O aconselhamento é extremamente importante, não é? Colossenses 3,15. E a Shalom do Messias, o árbitro em vosso coração, seja, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra do Messias, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Yeshua, dando por meio dele graças ao eterno nosso Pai. Querido meu, querida minha, é necessário que nós tenhamos conselheiros, mas você não pode ter um mundo de conselheiros sabendo da tua vida. E eu peço a você, meus amados, se você não tem um familiar maduro, eu conheço mães que são maduras. Elas sabem não se envolver na vida dos filhos, não agir sem ser chamada. Eu tenho pais que são conselheiros, sim, do filho e da nora, são conselheiros da filha e do genro, são pessoas que eu nunca ouvi falando da vida dos filhos, nunca ouvi, nem, olha, se não for coisa boa, coisa ruim, eu nunca ouvi da vida desse casal. Pessoas que são na minha vida modelos a serem seguidos, aos quais eu oro ao Eterno: Pai, eu quero ser assim. Não entram na vida dos filhos sem ser convidados. Se os filhos não convidam, eles não dão opinião e nem vão visitar os filhos sem ser chamados, viu, queridos? Pessoas cordatas, pessoas que sabem muito bem o seu lugar. Não tem essa coisa de visitinha surpresa, viu, queridos? Não tem isso não é? Tais pessoas são queridas, são sogros queridos, são pais amorosos. Esses podem ser conselheiros? Claro que podem ser conselheiros. Olha aqui a função da mãe, Tito 2,3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seu marido e seus filhos, a serem honestas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, para que a palavra do Eterno não seja difamada. Queridos, é importantíssima a função da mãe. O homem se casa, por isso deixará o homem pai e mãe. Dificilmente a mulher consegue deixar o convívio da mãe. Por isso eu conclamo aqui a todas as mães, a começar de mim, queridos, com uma filha agora, mais uma filha recém-casada. Eu conclamo a você, mãe, como eu conclamo a minha própria vida, mãe, que você possa saber o seu lugar e não ser inconveniente na vida da sua filha, que você saiba respeitar a nova Constituição, a Constituição do lar que foi feito. Você deixe de ser intrometida na vida dos seus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Você está plantando para Satanás se você fizer isso com seus filhos. Você não é mais convidada a se voluntariar para dar opiniões como era quando seus filhos moravam na sua casa. Você entende isso? Essa coisa de chegar lá passando a mão no móvel para ver se tem pó. Queridos, me economize. Não é a sua casa, não é você que está pagando. Entende? E você, filho, que se o pai e a mãe estão pagando, você também está completamente equivocado no seu papel. Não é? Porque se você abrir a tua porta da tua casa para receber o benefício dos seus pais, pode esperar que com eles também, se eles não forem sensatos, tementes ao Deus vivo, eles vão se meter na tua vida, porque quem abriu a porta foi você. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Não é? E aí o que nós temos? Nós temos uma grande confusão. Não é? Eu tenho casos aqui de aconselhamentos onde ocorreu da esposa, no meio da discussão, fez o partido político, todos
odeio meu marido, não é? Tem todos odeiam Cris, aqui era todos odeiam meu marido, não é? Aí eles se resolveram, o casal ficou bem, a família inteira ficou com má impressão do rapaz. A família agora não quer saber do rapaz mais, queridos. Não quer mais saber. A esposa conseguiu detonar com a vida do marido de uma tal maneira, não é? E ligou lá no meio da briga chorando, não é? Ligou chorando. Queridos, é o que eu estou dizendo, só tem um motivo para você ligar chorando nesse momento. De vez você ir para o seu quarto chorar lá e orar ao Eterno, e ver se você tem um conselheiro, uma conselheira que possa te ouvir, isento da tua família, que não vai te trazer prejuízo sobre a tua casa. Só tem um motivo. Você está querendo arrumar um motivo para as pessoas entenderem que você vai separar. Não tem outro, queridos. Não tem outro. Só tem um motivo para eu ligar para alguém expondo a vida dessa pessoa se eu não quero mais andar com essa pessoa, queridos. Sim. Vamos ter essa consciência clara que nós não devemos fazer panelas, nós não devemos fazer partido político contra ninguém, porque a vítima seremos nós mesmos, queridos, a vítima seremos nós mesmos, não é? É importante que você possa entender isso. Eu espero de todo o coração, você, Céu, está tudo detonado, já falei mal do meu marido, dos meus filhos, já falei mal da minha irmã, já falei, olha, minha vida é publicada no Diário Oficial da Família, não é? Agora se arrependa, peça perdão, volte atrás, não é? Famílias, falem diretamente uns com os outros. Pais, você tem alguma coisa para falar com seu filho? Vai falar com seu filho. Filhos, você tem alguma coisa para falar com seus pais? Vai falar com seus pais. Na minha casa tinha uma mania ridícula, que os meus filhos procuravam outros para vir me pedir as coisas. Eu nunca atendia, viu, queridos? Até eles aprenderem que nem o Eterno que é o Eterno, ele quer esse tipo de relação, ele quer uma relação direta conosco, que o único intermediário entre nós e o Eterno é Yeshua, nosso Mashiach. Isso por causa dos nossos pecados, não é que o Eterno não queira se relacionar conosco. Nossos pecados impedem que nós tenhamos um relacionamento, se não for por meio do sangue que abriu o caminho vivo, por causa dos nossos pecados. Não é que o Eterno não queira andar conosco, é que nós pecamos e nós nos afastamos dele de modo deliberado. Então eu quero pedir a você que fez toda essa coisa, vamos nos retratar. Vamos pedir perdão, olha, foi assim até aqui, mas agora não vai ser mais. E isso vai ser um ato de maturidade. Pela primeira vez na vida você vai crescer, não é? Vai ser uma ação de maturidade, de libertação para sua família, para sua casa. Sua casa que está impedida de prosperar, sua casa que está impedida de ter unidade, o seu relacionamento até sexual, não é? Com o seu marido que pode estar afetado, você com a sua esposa, de tanto que anuncia o que está acontecendo na tua casa para a mãe, não é? Isso daí vai mudar também. Você vai recorrer, na verdade, a promessas de bênçãos que você hoje não tem. Você não pode exercer, você não faz papel de esposa e você não faz papel de marido, não é? À medida que vocês se adequarem ao plano, ao projeto do Eterno, vocês vão usufruir de prosperidade, bênçãos, unidade, harmonia no seu lar. Seus filhos vão passar a respeitar, porque não vai ter aquela coisa, fala com o teu pai, pai, não, fala com a tua mãe, fica jogando o filho de um para o outro, queridos, que coisa feia, entre vocês dois em acordo, maduramente, o que é isso, jogar responsabilidade no ombro do outro, não é? Tem aquele comercial do macaco, que coisa horrível, seus filhos é macaco agora, para ficar no ombro de um, no ombro do outro, não é? Pelo amor do Todo-Poderoso, reúnem-se, orem, peça a direção eterna, não tenha direção sobre isso, então espere o Eterno falar com vocês, mas assumam o papel de líderes desses meninos, senão eles vão ficar sem mão, queridos. Eles vão ficar sem mão, eles vão ficar sem cabeça, não é? A mulher sem o marido como líder, ela é uma mulher sem cabeça, queridos. A mulher não foi feita, ela não tem complexão nem emocional, nem espiritual de assumir um posicionamento de liderança. Eu tenho várias viúvas e várias mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos. E eu sei o sofrimento dessas mulheres, queridos. Pelo amor do Todo-Poderoso. Pelo amor do Todo-Poderoso. Então, amados, olha só. É importante para tudo isso que eu estou dizendo, para que você ame melhor os seus irmãos,
para você não usar seus irmãos, tá bom, querido? Se você tem esse papel aí de falar de tudo que acontece na tua casa para os seus irmãos, você está usando os seus irmãos, não é? Você vai evitar que os seus irmãos tenham julgamento sobre a sua vida, que eles possam, depois fica todo feridinho, feridinha. Ai, meu irmão falou de mim. Claro, você não para de falar da tua vida para o mundo inteiro, não é? Então, você vai poder ter uma comunhão melhor com seus irmãos, com seus cunhados, suas cunhadas, não é? Você vai poder quebrar barreiras que você construiu, não é? Não vou dar uma de Pink Floyd aqui, mas break the wall, é o momento de quebrar essas paredes pelo amor do Pai, não é? Não tem como você estar construindo, você não está tendo unidade com a tua família, coisa nenhuma. A tua relação está sendo por base de fofoca que você faz das pessoas, não é? A tua vida exposta, não é? Ah, Céu, mas eu posso ter um irmão que é confidente? Pode. Se teu irmão, tua irmã, teu cunhado, tua cunhada, teu pai, tua mãe é uma pessoa madura espiritualmente e não vai expressar posicionamentos próprios, não vai ficar contra o teu marido, contra a tua mulher, sim, eles podem, estou te falando, tem pastores aqui que são confidentes dos filhos, que são confidentes dos genros, das noras. Eu tenho famílias que para mim são um verdadeiro exemplo, não se metem, no momento que estão aconselhando, não são mais família, não fazem parte, não são parentes. Quando eles estão aconselhando, eles são apenas servos do Eterno. Se você conhecer pessoas que são assim, que não tomam posicionamento, parabéns, você pode ter um membro da tua parentela que seja seu confidente também. Mas se não há maturidade espiritual, meu querido, minha querida, você está lançando maldição sobre a vida das pessoas, porque as pessoas vão se posicionar, vão julgar, e você faz dela pecador, por causa do teu pecado, de você levar os problemas para os outros, não é? Então vamos nos reposicionar, vamos tomar um posicionamento diferenciado, parar de levar os problemas da nossa casa para fora da nossa casa, exceto, é claro, aconteceu alguma coisa com gravidade, que for... Agora também, querido, se você ensinou seus filhos a ser assim, porque você desde os meninos pequenos, você falava no telefone, você falava em tudo quanto era lugar, na reunião de família, nos aniversários, porque, gente, aniversário e festa, para ter o falatório, é uma coisa impressionante, parece que o povo se reúne para falar da vida alheia, não é? Impressionante isso, não é, queridos? Então, olha só, eu me lembro uma jovem querida que foi na reunião de oração, e quando terminou a reunião de oração, eu já contei isso para vocês. Ela pegou e ficou paradinha assim, né, e foram conversar com ela, e ela falou, aqui é tão diferente, né? E aí perguntaram por quê? E essa querida disse assim, é porque lá na minha igreja, quando termina o culto, a gente fica tudo reunido falando mal da vida dos outros, né? Normalmente eu não falo, mas eu ouço muito. E aqui não é assim, né? Termina aqui a reunião e vocês continuam falando das coisas do Senhor. Queridos, as pessoas, elas testemunham o que você faz. Até aquilo que para você, o correto ser natural, é um testemunho perante as pessoas do que você faz e de quem você é. Não é? Então, querido meu, querida minha, olha só, eu vou deixar um último texto aqui, que você pode estar com a orelha, de tanto que eu puxei, pode estar sentindo dor. Eu vou deixar um texto, 1 Coríntios 4,14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Eu vou agora parafrasear Shaul HaShaliach, dizendo, eu não vos falo essas coisas para vos envergonhar, mas pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Esse é o propósito desse aconselhamento. Eu espero que você tome a coragem de fazer o que é correto na presença de Adonai. E eu queria agora só acrescentar um comentário ao aconselhamento que eu fiz anteriormente. Um amado aqui está me perguntando, muito interessante o que ele me pergunta. Ele me pergunta, Céu, eu poderia eleger a minha própria esposa como minha conselheira? Porque ela é para mim a minha confidente, ela é a pessoa que tem tido palavras sábias. Queridos, evidentemente que o primeiro conselheiro de vocês é Yeshua, Ruach HaKodesh, não é? Que tem transmitido as palavras dele para nós, né? Mas o primeiro amigo da minha vida é o meu esposo. E eu sou a primeira amiga da vida dele, confidente. Nós buscamos respostas juntos. Se nós não encontramos, nós estamos passando um problema que os dois estão afundados. Normalmente é assim, quando meu marido está com problemas, eu estou bem.
Quando eu estou com problemas, ele está bem. Quando nós perdemos nosso filho, nós precisamos de aconselhamento. Agora, com o casamento da Priscila, que agora eu descobri o que eu estou sofrendo, queridos, tem nome, chama-se Síndrome do Ninho Vazio. Não é? Nós também temos de recorrer a pessoas, temos de recorrer a queridos que estão aí passando conosco a mesma coisa, não é? Eu tenho aí duas pessoas amadas do meu coração que também estão sofrendo as mesmas coisas. Nós não podemos nos aconselhar muito, mas nós podemos orar juntos. Não tem como superar isso, não é? Mas é super inteligente a pergunta que ele fez, super pertinente, não é? Que realmente ela deve eleger, a mulher deve eleger ao seu marido como seu confidente, o seu melhor amigo, não é? E o marido tem de ter essa amizade, essa profundidade de amizade com a esposa, não é? Muitos maridos não confiam nas esposas, queridos, justamente porque ela conta para o mundo inteiro o que se passa dentro de casa, não é? Ela faz julgamentos sobre o marido começa a ficar ressabiado, como diz na linguagem popular, não é? E aí não consegue confidenciar a esposa. Queridos, eu tenho uma prática com meu marido maravilhosa, é uma prática maravilhosa, o Eterno que nos ensinou, e eu passo a receita mesmo, porque quem me ensinou foi o Pai Celestial. Meu querido, minha querida, nós criamos um hábito, nós caminhamos juntos em torno de 3,5 a 4 quilômetros, não é? E esse lugar onde a gente caminha, cada volta tem 1,5 km, não é? Então, dá em média, nós acabamos caminhando 4,5 km, nós damos sempre 3 voltas. A primeira volta, a gente vai só conversando sobre como foi nosso dia, o que ele viveu o dia todo longe de mim, eu o dia todo longe dele. A gente conversa, esse 1,5 km é só sobre nós dois, como a gente, o que aconteceu, como é que as coisas estão, nosso coraçãozinho. Essa primeira volta a gente só faz isso, nas outras 2 voltas a gente passa orando, não é? Nós apresentando tudo que a gente conversou um com o outro, a gente passa orando, e é uma maneira da gente se regrar para orar, para termos tempo com o nosso Adonai, Tzevaot, Senhor dos Exércitos, de um modo bastante ativo. Ele caminhava com nossos pais, Adão e Eva, ali no Éden, e ele caminha comigo, meu esposo, e com todos aqueles que desejarem. A gente normalmente faz isso justamente na viração do dia, que é o horário que ele chega por volta das 19 horas. Agora, no inverno, nós acabamos ficando acometidos aí de não conseguirmos fazer nossas caminhadas, que são tradição dentro da nossa vida conjugal. Meus queridos, isso é saúde para a vida de vocês, comunhão, unidade e, sobretudo, um tempo de oração conjunto, um homem e uma mulher. O seu casamento jamais será tão forte quando você pode orar com seu marido, e que se você deixar esse período entre vocês dois, vocês estão abertos a muitas ciladas do adversário, não é? Inteligente pergunta que eu tinha que trazer aqui para o programa Som do Céu, para que outros que pensam, quem é meu confidente, precisando de uma ajuda extra, queridos, de preferência se for fora da família, de fora do que eu digo dos parentes, não é? Queridos, até na psicologia, nós não podemos clinicar membros da nossa família, porque nós podemos ser inclinados a uma direção de paternalismo, de protecionismo em relação àquela vida, tá bom? Aprenda isso. Há amigo mais chegado que irmão. Certamente você vai encontrar alguém que saiba guardar os lábios, não te julgar e nem julgar as pessoas que você ama, mas que vai estar falando segundo os oráculos do Eterno, segundo a palavra do Senhor. Yeah.